Fala galerinha, tudo bem com vocês? Trouxemos um vídeo novo e o assunto de hoje vai impactar bastante vocês e o tema é violência. Não só a violência que nós conhecemos como uma violência específica, mas uma violência estrutural. Pois é, pessoal, a gente vai tratar do tema violência, né? Embora a gente sabe que nos textos dissertativos, muitas das vezes ele é direcionado, violência de jovens, violência contra mulheres, violência contra idosos, mas o repertório que a gente vai passar aqui para vocês, né, Alessandra, acho que se encaixa em qualquer texto aí ligado à violência. Para nossa discussão, eu vou começar com a frase: o homem é o lobo do homem. Essa frase é do Thomas Hobbes, galera. O Thomas Hobbes, ele é um contratualista, Alessandro. Ele é parceiro, vamos dizer assim, do Rousseau, do John Locke, que são filósofos políticos que comentam a necessidade da formação de um contrato social. O que significa isso? Em qual momento a sociedade abre mão da sua liberdade em favor de um Estado, né? Eles chamam o Estado, antes da formação de um Estado civil, de Estado de natureza. Para o Thomas Hobbes, esse estado de natureza da sociedade, o homem era mau, era violento, entraria em conflito, e somente um estado forte e absoluto seria capaz de controlar todo aquele caos. Por que eu trouxe o Thomas Hobbes para a nossa discussão? Eu acho que essa frase dele, o homem é o lobo do homem, tem tudo a ver com o assunto violência, e pode ser encaixado aí dentro dos textos dissertativos sem problema algum. Essa é a visão dele, mas a gente sabe que tem outros pontos de vista que colocam a violência não como algo natural do ser humano, né? Mas sim como algo cultural, como algo social. Mas assim, é inegável a gente dizer que desde as primeiras civilizações já existem casos de violência, seja por uma situação de aceitação, de poder, de diferença de classe. A violência sempre esteve presente nos mais variados períodos históricos, com a escravidão, o período do nazismo, guerras, né? São violências tremendas que acontecem ao longo da história. Sim, essa questão da violência me deixou um pensamento agora, Marcela, porque a percepção dessa violência se dá de duas maneiras, vamos colocar assim, biologicamente falando, historicamente falando. Porque nós somos animais. Darwin não havia dito que somente os mais aptos sobreviveriam? Então, se somente os mais aptos sobrevivem, nós somos animais, então nós precisamos sobreviver. O ser humano precisa sobreviver na sociedade. Então, não estou dizendo que nós precisamos matar e roubar, porque já passamos dessa época dos homens das cavernas, em que eles usavam a violência física para sobreviver. Hoje nós não precisamos, nós não moramos mais em cavernas, né? Pois é. Mas a gente precisa sobreviver. Existem pessoas que passam por essa questão da sobrevivência muito como um animal irracional, tendo que praticar os atos de violência e questões relacionadas à sociedade para provar a sua força. Isso biologicamente, porque nós somos animais. Historicamente, como você bem diz, nós temos ainda algumas questões que ainda estão frescas na nossa cabeça. Por exemplo, nós passamos pela colonização, que foi um ato de violência muito forte contra os primeiros povos, os indígenas. Passamos pela escravidão, que foram aí anos, né, de pessoas trabalhando a contragosto, e chegamos até os dias atuais através do feminicídio. Ou seja, historicamente falando, a violência sempre existiu e continua existindo no nosso meio. Infelizmente, Alessandra. Aí eu trago para a nossa discussão também, e vocês, alunos, devem ler aí um pouco sobre a obra dele, o Durkheim, né? Que é um clássico aí da sociologia com a ideia de fato social. Com certeza ele colocaria a violência como um fato social. O que é um fato social para o Durkheim? É a maneira de sentir, de agir, de pensar de determinada sociedade. Ele coloca os fatos sociais como situações exteriores ao indivíduo. Na verdade, ele traz três características para o fato social, que é exterior, coercitivo e geral. No caso da violência, independente da nossa vontade, isso já acontece na sociedade, né? E ele enxerga isso até como algo pertinente que acontece há longos anos, né? Como a gente comentou, a violência sempre esteve presente na sociedade. Só que, assim, é natural que a gente pense na violência como
Ah, o cara que está assaltando alguém, o cara que atirou em alguém. Mas a violência, ela está muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? Uma violência ocorre muitas das vezes dentro da nossa própria casa. É uma violência doméstica, uma violência moral, uma violência psicológica. Todos esses são tipos de violência. Por isso, Alessandra, que mais uma vez eu vou bater na tecla da importância da família como instituição social primária. Se os nossos jovens, as nossas crianças, eles são colocados num ambiente familiar de violência, a chance de lá na frente ele replicar essa violência na sociedade também é muito grande. Ou seja, ele vai espelhar aquilo que ele viveu. Então, mais uma vez, olha aí, galera, primeira instituição social que tem um poder também de conduzir e mostrar, né, como a gente já comentou, os conceitos de certo e errado, que são naturais aí de qualquer sociedade. Pegando um gancho no que você está falando, a diferença, eu acho que é uma linha muito tênue entre o ato de violência e o estado de violência. Pegando um gancho no que você falou sobre as nossas crianças e as pessoas que estão convivendo conosco, e levando em consideração que a família é responsável, sim, por 99% dos atos em que nós vamos praticar na sociedade, sejam bons ou ruins, o ato de violência é justamente a questão de você cometer essa ação. Por exemplo, muitos acham que abandonar animais nas ruas ou cometer um ato contra o patrimônio público é algo natural. Né? Determinadas pessoas tratam isso como uma coisa natural, faz parte da sociedade, mas não é. Por exemplo, se existe um patrimônio público e ele é quebrado ou acontece algo com ele, quem vai pagar somos nós mesmos. Né? E a violência está tão grande, está tamanho na sociedade, que as pessoas, mesmo não tendo passado por nenhum ato violento, elas estão o tempo todo sobressaltadas. Você passa pela linha vermelha, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um lugar considerado perigoso, você não passa, por exemplo, a 50 por hora, com os vidros abertos e cantando. Você passa o quê? A 100 por hora, vidros fechados e, se puder, num horário que não tenha tanta pessoa assim na rua. Por quê? Mesmo você não tendo passado por nenhum tipo de assalto, por nenhum tipo de violência, você tem medo que aconteça. É o estado de violência. Então, nós estamos o tempo todo sobressaltados. Quando ligamos a televisão, enxergamos algum assalto, ou então algo que aconteceu, um lugar longe de nós já ficamos com medo. Já trancamos a porta imediatamente, já nos trancamos dentro do nosso mundinho, justamente para não participar dessa violência. Mas ela está ali, ela existe. E é justamente essa existência que faz com que a gente consiga perceber o seguinte: até que ponto existe a violência instaurada na sociedade e nós estamos a par disso tudo, ou nós deixamos isso de lado e participamos de uma questão que eu chamo, dentro da redação, de invisibilidade do problema. E você entende que essa questão invisível, esse problema que existe, ele está ali. Uhum. Se nós formos deixar de lado, ele vai existir ainda, ele vai crescer, assim como muitas questões que caem no Enem, são os monstros que acabam se transformando em pesadelos para as crianças, para nós também se tornam pesadelos. E aí como é que se torna esse problema numa questão invisível para a nossa vida? Aí eu não passei determinada situação violenta, eu não fui assaltada, não ainda, graças a Deus, né, gente? Não fui assaltada, mas e se algum dia eu for? Eu fico sobressaltada o tempo todo. Mas será que a sociedade está se importando com isso? Sabe? Você pode até ver, né, por exemplo, as casas, né? Hoje as pessoas têm cuidado de colocar câmeras, de colocar arames, né? Isso é uma falsa sensação de segurança. É se blindar, né, de alguma forma, para estar ali dentro da casa delas, teoricamente segura. E a gente sabe que nem por isso garante a segurança, né? Não, mas você vê que às vezes a pessoa não passou por nada. Ela não foi assaltada, ela não foi agredida, ela não passou por nenhum ato de violência. Porém, como ela já viu outras pessoas passando, ela coloca essas câmeras, ela coloca cerca elétrica, ela coloca cachorros para tomar conta da sua residência com medo. Então ela está o tempo todo em estado de violência, que alguma coisa pode acontecer em qualquer momento, sabe? Mas a sociedade à sua volta pode não perceber essa violência. Para eles aquilo não existe. É como se fosse algo banal. Exatamente. E é importante, Alessandra, a gente comentar que a violência, assim, ela vamos dizer, o ponto final do carretel, né? Mas tem várias outras situações que chegam na violência. Por exemplo,
uma falta de oportunidade, a desigualdade social, a falta de amparo familiar, a falta do acesso à educação, que a gente conversou no vídeo anterior. Se você não assistiu, Sim. clica lá e assiste. Tudo isso, né? Eu falo que assim, os problemas sociais, eles tendem a se encontrar. Uma coisa se encontra a outra e acaba aumentando os casos de violência, né? Transformando os casos de violência em algo banal. Eu vou trazer aqui o conceito, explicar um pouco melhor para vocês entenderem. O conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt, né? Acho que a pronúncia está correta, mas se não está, também vocês me perdoem. Ela traz essa ideia num livro dela, que é justamente o que seria a banalidade do mal. Quando está acontecendo determinada situação, no caso do livro dela, ela pega ali o exemplo do nazismo, né? Onde a gente vê que foi uma coisa tão chocante para nós, vendo a situação hoje, né? Mas que naquele momento as pessoas estavam tão dominadas por uma ideologia, por uma questão de força, que as pessoas de fato se tornaram apáticas, sem o poder de reflexão. Se a gente trazer esse conceito de banalidade do mal para o nosso tema da redação hoje, que é violência, ele super se encaixa dentro de um desenvolvimento de argumentação. Porque não quer dizer que as pessoas deixaram de não ter compaixão, não quer dizer que a banalidade do mal se torne uma falta de compaixão. As pessoas se preocupam sim quando acontece um caso, esses casos midiáticos aí, casos, por exemplo, de bala perdida. Hoje acredita-se, né, segundo o Instituto do Fogo Cruzado, que no Rio de Janeiro aumentou 58% dos casos de bala perdida, comparado ao mesmo período do ano passado. As pessoas até se solidarizam, só que são tantos e tantos casos que de fato acaba se tornando uma coisa banal. A gente assiste o jornal, a gente vê uma reportagem no celular, mas é a vida que segue, é como se a gente ficasse um pouco sem ação diante de tantos casos, né? A cada minuto aí, a quantidade de pessoa que passa por alguma situação de violência, e galera, violência no geral, como a gente está falando, seja uma violência contra idoso, criança, mulher, são vários, a gente perde as contas. E aí trazendo uma certa sensação de banalidade. Sim, e eu deixo para vocês, gente, uma dica de argumentação que eu acho infalível, que é justamente a invisibilidade do problema, que é justamente o que cristaliza a questão da violência. Deixo uma dica de argumento de autoridade para vocês, que é um livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, em que o autor mostra essa banalização, essa venda nos nossos olhos. Existe a violência ao nosso lado, mas nós preferimos ficar no nosso mundo. Não é que não existe a compaixão, existe. Né? Existe sim a empatia, existe a alteridade, mas por um curto espaço de tempo. Sim. Porque a vida é corrida, outro crime, outra questão de violência vai acontecer e nós temos que dar conta do outro também. Então a gente acaba ficando um pouco, né, deixando de lado aquela situação para nos importar com a próxima que vem, né? Pilhas e pilhas de casos de violência que fazem com que a nossa situação hoje, né, nós tenhamos aí o estado do Rio, o estado de São Paulo, o próprio Belo Horizonte, seja aí um dos estados mais violentos. Levando em consideração, Marcela, a questão da popularização, me pego pensando nisso. A quantidade de população que nós temos no Brasil, por exemplo, e a quantidade de população que nós temos na Índia. Vamos fazer essa comparação, né? Nós temos Brasil, nós temos Índia. Nós temos uma quantidade de pobreza no Brasil, uma quantidade excessiva de pobreza na Índia. E a Índia possui uma quantidade de população muito superior ao Brasil. Agora, pasmem, isso é um indício muito forte. Nós temos uma violência instaurada, por exemplo, no Brasil, maior que na Índia, se isso é possível. Então, é claro que a gente não está dizendo que a desigualdade social não seja um problema para a violência acontecer. Sim, ela é um catalisador, ela é uma panela de pressão, mas não é só isso. Exatamente. Sabe? É uma enxurrada de outras situações, né? Exatamente. Eu acho que principalmente a cultura. A falta de cultura, a falta da leitura, a falta da escola faz com que justamente essa pessoa se sinta subjugada e ela cometa esses atos violentos, né? Então o Brasil acaba ganhando no índice de país mais violento em relação à Índia. E se a gente for parar para pensar no nosso artigo 5º da Constituição, né,
existe ali um direito à segurança, né? Sim. Mas um direito que nós sabemos que, assim, infelizmente ele não está assegurado devido a tantos casos, né? A gente tem ali a questão das leis, a gente tem as proteções, mas isso não impede que a gente, como já acabamos de dizer, ficamos expostos aí a várias situações de violência. Sim, Marcela, um caso importantíssimo que aconteceu na década de 90 em Nova York. Vocês sabem que Nova York sempre foi um lugar muito violento. E na década de 90, a violência estava extrema. E aí assume a prefeitura de Nova York um cara chamado Rudolph Giuliani. O cara é sensacional. Ele assume a prefeitura com uma política de tolerância zero para crimes. Olha o que ele faz. Ele simplesmente contrata, porque lá não tem concurso público como tem aqui, né? Ele simplesmente contrata policiais a cavalo, de moto, a pé, e ele coloca esses policiais em pontos estratégicos de Nova York. No metrô, em cada esquina, na porta do supermercado, na porta de hotéis, que era muito assaltado naquela época, e ele coloca esses policiais, porque ele sabe o seguinte: o chefão do tráfico também vai pular a catraca do metrô. O chefão do tráfico também vai assaltar juntamente com as pessoas que trabalham com ele. Então, mesmo que não prendesse todos, esses policiais iam pegar essas pessoas que estavam ali cometendo atos, mesmo que pequenos, mas atos criminosos, levariam para a delegacia, fichariam essas pessoas, elas pelo menos teriam medo de cometer outro ato de violência. E ele fez com que diminuísse 40% da violência naquele momento. E ele ficou por um bom tempo na prefeitura, porque o trabalho dele foi excelente. Agora, uma coisa interessantíssima para colocar na redação: sabe de onde veio a ideia das UPPs no Brasil? Rudolph Giuliani, justamente. E aí, a unidade de polícia pacificadora, que veio para o Brasil justamente com a intenção de policiamento preventivo, foi colocado, né, nos grandes centros, justamente em cima, né, lá no topo dos morros cariocas. E aí, pensa-se o seguinte: ia dar super certo. Por quê? Porque veio de Nova York. A ideia foi justamente de onde veio e tinha que dar certo. O que não aconteceu no Brasil. As UPPs, infelizmente, têm uma ideia positiva, vieram com justamente essa ideia de fazer com que tivéssemos um policiamento preventivo para não acontecer os crimes que nós temos hoje. Só que o Brasil, infelizmente falando isso, nós temos um indício de punir e não prevenir. Aí é justamente a diferença entre polícia preventiva e policiamento punitivo, porque o Brasil pune. Nós temos uma sensação de punição. Se você parar para pensar, os centros, né, penitenciários têm um suporte para 50 detentos. Eles têm 150 numa mesma cela. Então, a gente tem muito mais uma tentativa de punição do que de prevenção, como o Rudolph Giuliani tinha colocado para nós lá no início. Então, assim, o que te faz pensar que, por exemplo, um parente nosso, um irmão nosso, alguém, por exemplo, que a gente gosta, não vá, por exemplo, passar por uma situação de violência, né? Me vem à cabeça agora um filme muito interessante que é Tropa de Elite. Ele mostra muito essa questão de prevenção e punição, onde o Capitão Nascimento, para subir, né, as comunidades periféricas, ele diz para os policiais militares: não vai subir ninguém. Por quê? Porque precisa ter pulso firme ali. Uma vez que você abriu, uma vez que você deixou acontecer, prevenir já fica mais difícil. Então, por isso que eu acho que a ideia das UPPs era interessante. Sim. Sabe? Para poder fazer com que essa violência fosse extirpada logo ali. A causa tinha que ser extirpada. Na verdade, a gente prefere, né, trabalhar com as consequências e não com as causas. E aí, esse fator social que você diz, né? O que diz para nós que a violência não acabou? O que faz com que a gente tenha medo e coloque, né, câmeras de segurança? E o que faz, o que nos mostra que nós estamos o tempo todo seguros? Se nem as UPPs conseguem fazer essa segurança acontecer, não é? Então, acho que, né, Alessandra, como a gente conversou, a medida preventiva é agir antes, né, em todas essas situações que a gente está falando, seja na questão familiar, seja na parte da educação, é uma forma de transformação. Sim. É uma forma de diminuição da violência que anda ali de mão dada com a criminalidade,
eu acho que com certeza a gente teria mais sucesso, né? Se de fato essa conscientização viesse bem antes do que esperar a situação acontecer para punir. Nem sempre a punição ela também vai trazer um resultado, Sim. né? Como você mesmo diz, às vezes até vai piorar, né? Sim. Se a gente for ver essa questão do nosso sistema penitenciário, às vezes a chance é até ficar pior depois, né? Que a pessoa passe por um universo desse que você relatou. Sim, e aí eu deixo para vocês uma outra dica, porque nós precisamos ter 2 desenvolvimentos. O primeiro fica aí a invisibilidade do problema. Você pode usar a cegueira moral do Saramago, acho interessantíssimo. E você pode usar também a questão da ineficácia das leis. Por quê? Nós temos as leis, elas estão definidas no papel. O problema é, elas são colocadas em prática de que maneira? Como elas podem ser colocadas em prática? Então, o legislativo acaba sendo aí, né, uma forma de combate. Como que a gente muda essa lei? E, na verdade, mexer com lei é muito complicado. O que a gente pode fazer? Promover uma PEC, que é a proposta de emenda constitucional, fazendo com que essa lei não seja alterada, mas que a gente consiga minimizar os danos causados pela violência, né, nessa sociedade que a gente vive. Porque mesmo a gente achando que o homem pode ter essa, biologicamente falando, né, essa vocação para a violência, de acordo com Rousseau, o homem nasce bom. Exatamente. Não é? Ó aí ó, o ponto de vista diferente dos filósofos, né? Exatamente. Quando Thomas Hobbes tem uma visão mais pessimista na natureza humana, o Rousseau já tem aí uma visão, acha que a sociedade que corrompe, né? Exatamente. Então, o que você acha? Você acha que o homem já nasce mal e justamente predestinado a essa questão da violência, ou o homem já nasce bom e a sociedade que o corrompe? E aí ficamos esperando os seus comentários, as suas dúvidas, e ficamos muito gratos por poder levar até você os nossos pensamentos. Aguardamos você aqui. Deixe o seu like, deixe o seu compartilhamento e, claro, estamos esperando para os próximos. Então, um beijo para você.